Fala pessoal, eu sou o Márcio, especialista em reparo de placa de notebook e desktop, e eu tô com essa placa aqui, uma X99 Xeon, né? Eu já fiz BIOS, mas ela está apresentando um outro problema, né? O que acontece? O processador nem esquenta, não está nem recebendo tensão, tá? E aí o problema tá no circuito chaveado dela, tá? Nesse circuito aqui, ó. Na verdade, assim, o problema se resvala aí. A origem do problema eu ainda não encontrei. Preciso descobrir onde é que está a origem do problema. Mas eu sei o que causou. Aliás, eu sei digamos que eu sei o resultado desse problema, tá? Que é o que eu vou explicar agora, certo? Lembrando sempre que os vídeos que faço aqui são vídeos didáticos. Eles não são completos, da análise completa, não, pelo menos por enquanto, mas eles são didáticos e a intenção é mostrar como é que funciona uma análise de placa para quem está aprendendo mesmo, para quem está começando, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui no microscópio para a gente poder ver, tá? Ó, aqui é um CI que recebe a tensão de 12 volts, certo? E ele distribui essa tensão para os MOSFETs de alta e de baixa, certo? Alto e baixo, e assim vai, todos alto e baixo, certo? O que acontece, gente? Ele está recebendo a tensão de 12 volts. Vou medir aqui para vocês olharem. Aqui, ó, multímetro aqui, tá vendo? Ele recebe a tensão de 12 volts aqui, ó. Peraí só um pouquinho. Ó, se olhar no multímetro, ele vai receber lá. Ele recebe 12 volts, ó, tá vendo? Ele recebe. E aqui ele envia 12 volts também, tá? Então ele está recebendo a tensão principal e ele está mandando tensão para os MOSFETs de alta. Só que o MOSFET de alta recebe, olha lá, ó, só que ele não passa, olha lá, ele não passa para os MOSFETs de baixo e aí não vai para o processador, não tem tensão, tá? Quando isso acontece, existem algumas questões importantes, né? A gente pode estar com um CI queimado, que não é o caso aqui, porque senão a gente ia ter curto em algum lugar, aqui não tem curto, já testei. Ou a gente está com um problema de falta de habilitação, ou seja, em algum dos terminais desse CI aqui, deve receber uma tensão que habilita, mas não para os 12 volts, porque os 12 volts já estão funcionando, mas sim para mandar para o MOSFET no dreno, se caso for canal P, e no gate, se caso for canal N, tá? Essa tensão ela é recebida para poder fazer o chaveamento do MOSFET, certo? Então, se for canal N, o gate recebe uma tensão menor que 12 volts, certo? Para fazer o chaveamento. E se for canal P, o source recebe uma tensão aqui desse CI menor que 12 volts para fazer o chaveamento. E essa tensão não está chegando, tá? O problema está nesse CI aqui, porém, assim, pela experiência, já que a gente não tem esquema elétrico, o mais provável é que a tensão de habilitação, a enable, não está chegando e não está habilitando a tensão para passar aqui para o MOSFET, tá? Lembrando que ainda é necessário fazer uma análise bem completa, bem difícil, porque sistema de chaveamento não é fácil você encontrar o problema, principalmente quando você está sem esquema elétrico, tá? Então vai demorar aqui horas de análise, enfim. E eu vou mostrar os pontos principais desse trabalho, tá? Vou fazer uma edição do vídeo para mostrar os pontos principais, o que eu vou encontrando ou não durante a análise. Mas a priori, tá? A gente já sabe que a gente está faltando tensão aqui. Tá? Alguma tensão por aqui, tá bom? Bom, pessoal, como a gente não tem esquema elétrico, a nossa opção é usar o datasheet do componente, tá? Como eu falei para vocês no início, a gente está sem tensão de enable. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar onde está essa tensão de enable, e somente com o datasheet, porque não tem um esquema, certo? Aí eu pesquisei por essa referência aqui, o P1961S, fui lá no datasheet, tá vendo aqui, ó? Então o datasheet me diz o seguinte, ó, que
o enable é o 15, certo? Então vamos procurar o 15 aqui. Vou voltar para cá. Ó, segundo a marcação aqui da placa, o número 1, o pino 1 está desse lado aqui, certo? Então 1, 2, 3, 4, aqui tem mais 4, são 8, mais 4, 12, 13, 14, 15. O 15 é esse aqui, que para minha sorte fica do outro lado da placa, não tem nenhum componente para observar aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se tem alguma tensão aí, certo? Então vamos lá. Agora aqui vai ser um pouco mais complicado. Por isso que era importante eu ter aqui a câmera, né? Câmera de multímetro, né? Mas vamos lá, acho que eu não vou conseguir fazer assim. Vou ter que fazer a medição pelo microscópio. Como só tem essa câmera, vai ter que ser assim mesmo. Vocês vão ter que me acompanhar aqui e acreditar no que eu estou falando. Aqui agora já. O cabo entrou na frente. Cadê? Aqui. Então vamos lá. Só ligar ela. E vou com muito cuidado mesmo, colocar aqui a ponta do multímetro, sem encostar em nada mais, só nela mesmo e verificar. E eu tenho tensão de 12 volts. Então eu tenho o enable dele. Tá? Aqui tem 12 volts. Eu tenho o enable. Então não é esse o problema. Então eu tenho 12 volts aí. Assim sendo, o problema é outro. Agora mais um tempo de análise até encontrar onde é que está esse problema. Bom, gente, vamos entender a situação, como é que funciona o circuito aqui, tá? Olhando o datasheet, o que está acontecendo? Quer dizer, como funciona, tá? Ele vai receber o gate desse aqui. Isso aqui é um canal N mesmo, tá? Então ele recebe a maior tensão no gate. O gate vai receber do pino 6 e do pino 13. Ele vai receber, ele vai mandar o sinal aqui, a tensão aqui para o gate, tá? E não está acontecendo isso, certo? Então funciona assim, tá? Ele recebe 12 volts, recebe o enable de 12 volts, tá tudo certinho, tá? Esse aqui é o CID drive, tá? Drive gate drive. Ele recebe a tensão de 12 volts certinho, ele recebe o enable, que é nesse pino aqui 15, certo? E ele não está passando no pino 6 e no pino 13 a tensão que deveria passar para o gate aqui o gate do MOSFET de alta, certo? Olhando melhor, eu percebi o seguinte, que tem um sinal, tem uma tensão que tem que vir daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem que vir aqui, ó, do 2, né? Do pino 2, que é do PWM primário. Essa tensão tá estranha, tá muito baixa. Vou mostrar, é que não dá para vocês olharem aqui, né? Mas eu vou confiar no que eu tô falando aqui, ó. Ela tá muito baixa, tá? Ela tá recebendo nesse momento, que é o pino 2. Pino 2. 0,63 milivolts. E isso com certeza está errado, tá? Então nós já encontramos, sabemos que o problema não é mais nem nesse drive. Aliás, não é só nesse drive, existem 3 drives, ó. Mais um aqui e mais um aqui. São 3 drives na placa. Deixa eu colocar aqui na câmera maior, que está meio torto aqui. Pera aí. A câmera entortou um pouco. Só acertar. Tá? Deixa eu tirar daqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 1, aqui, ó, 2, 3, tá? Esse daqui cuida desse conjunto, esse daqui cuida desses 2, desses 4 aqui, e esse daqui cuida desses 4 aqui. Eles estão bons, estão funcionando tudo, tá? Os MOSFETs também estão bons. Agora a gente vai voltar nossa atenção da análise para o PWM, porque a gente descobriu então, né, que nós temos uma tensão inferior ao que deveria ter no
no pino 2 aqui, que é o pino que recebe do PWM, tá? O que o PWM faz? Ele distribui energia, ele distribui tensão, tá? Então ele não está distribuindo corretamente a tensão que deveria, tá? 0,63, isso está errado, tá? Então agora a gente vai ter que olhar o PWM. O PWM, eu acredito que seja esse aqui, ó. Seja esse aqui, PWM primário, tá? Mas como não tem esquema elétrico, a gente corre o risco de ser outro. Porém, assim, na região, só tem ele. Então ele deve mandar também tensão para a memória, deve mandar tensão para os drive gate, ou gate drive. E a gente vai ter que fazer essa análise agora aqui no PWM. Galera, só uma dica aqui, tá vendo? Ó, PWM primário que a gente pegou, como é que eu vou saber a referência? Não tem esquema elétrico, tem, precisa do datasheet. Vem aqui, ó, passa álcool isopropílico. E lá, lá aparece direitinho o que você precisa, a referência que você precisa, né? O P1649Q, então Q no final, deixa eu ver, é o 9Q, ó. Então é isso. Bom, pessoal, pegamos lá a referência e fomos aqui no Google e conseguimos o nosso datasheet, tá? Então esse aqui é o datasheet do PWM, né? A gente pegou anteriormente o datasheet do Drive, agora do PWM, tá? Esse é o PWM primário, ele recebe as tensões e distribui, certo? Por que a gente tem que ver ele? Porque ficou claro aqui que as tensões que vêm do 12 volts, do conector 12 volts, está correta, mas as tensões que vêm do PWM primário, ela está tendo algum tipo de problema. E aí a gente vai ter que encontrar qual é. Então a gente vai ter que encontrar algumas tensões. Sabendo que é bem provável que a tensão de entrada VCC já exista, porque senão a placa não ligava. A de enable pode ser, depende de que enable é esse aqui, mas eu acredito que também vai ter, tá? A gente tem que observar bem essas tensões aqui, ó, 17, 16, 15, 14, que é PWM, tá? Se a gente lembrar lá, deixa eu pegar aqui, acho que eu tirei daqui. Enfim, se for pegar lá no datasheet do drive, do gate drive, a gente vai lembrar que as tensões que estão faltando, elas são tratadas assim, PWM1 e tal, enfim, certo? Então o problema vai estar aqui, certo? Então nós temos que saber se está saindo daqui. Se estiver saindo daqui as tensões e não está chegando lá, no meio do caminho a gente tem um problema, certo? No meio do caminho a gente tem um problema. Se daqui não está saindo tensão nenhuma em secundário, ou seja, eu ligo a placa e não sai nada, então a gente tem um problema do PWM para trás, certo? E pode ser o PWM também. Acho difícil ser o PWM, porque o PWM não está aquecendo, não tá carbonizado, não apresenta curto. E assim é uma coisa importante, tá, gente? Curto dá em CI, dá em processador, dá em qualquer tipo de BGA que exista, né? Soldas BGA, MOSFETs, curto pode dar em transistor, curto pode dar em capacitor, mas curto não dá em resistor. Quando nós não temos curto e a gente tem uma falha de tensão, como a gente está vendo aqui, é bem provável que seja um resistor. E quando é resistor e não tem esquema elétrico, é extremamente difícil você tentar adivinhar qual é esse resistor. E quando você consegue encontrar, se ele não tiver marcação de qual é o valor que ele tem, o valor em ohms que ele tem, fica muito difícil a gente conseguir resolver o problema, tá? Então essa é uma questão que a gente precisa pensar, tá? Bom, mas de início a gente tem que fazer isso, analisar, ver se cada uma dessas tensões estão presentes, né? Que é do pino 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Ó, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Tem outros também, então o feedback está aqui. Esse aqui, ele também é importante. Esse aqui, o 13, como eu falei, é importante, tá? Então, olhar essas tensões e se tiver, a gente vai conseguir já encaminhar cada passo, né? Um passo a passo para tentar encontrar onde está o problema.